Bom dia, amado ouvinte, você que ligou na rádio agora, né? Perdeu um pouquinho da introdução. Que em nome de Jesus, que você possa estar com a gente durante esse momento da palavra de Deus, momento de reflexão, momento de nós nos alimentarmos do Senhor. Nosso café espiritual de todos os dias, de segunda a sexta-feira. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar imensamente ao seu coração. Eu queria hoje partilhar um pouquinho da palavra de Deus, num texto bem conhecido, na verdade uma história bem conhecida, mas a palavra de Deus, como a gente sabe, ela se renova todos os dias, né? A palavra de Deus, ela fala muito ao nosso coração, de forma diferente todos os dias. Você lê um texto hoje, você aprende algo para a tua vida. Você lê o mesmo texto amanhã, Deus já vem com uma palavra nova para edificar seu coração. Né? A gente viu isso nesses dias agora do seminário Sou Vivo, né? E lembrando que todas as palavras do seminário estão lá no site também, no www.souvivo.com, e lá a gente viu isso, que nós tínhamos ministrados aqui na rádio sobre o pão nosso de cada dia, e foi bênção na sexta-feira passada, e o pessoal que ministrou, né, o pastor que ministrou sobre isso com muita propriedade, ele já trouxe uma visão, já uma outra visão com relação ao pão nosso de cada dia. E eu até tinha avisado na rádio para os meninos da Casa de Recuperação também, que eles iam aprender duas visões diferentes do mesmo texto, porque Deus ele fala de forma diferente. Na verdade, uma visão não confronta a outra, mas acrescenta uma na outra, para que nós possamos aprender mais do Senhor. E hoje não vai ser diferente, Deus vai falar seu coração, tenho certeza disso, através desse texto que nós vamos refletir nessa manhã. Então pega a tua Bíblia, pega a tua arma, pega a tua espada e vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Esse texto de Lucas aqui, ele retrata a vida de um homem, de algo que aconteceu, não é parábola, né? Não é algo que o Senhor Jesus usou para ilustrar, para poder ensinar, para trazer algum ensinamento. Na verdade, foi um fato que aconteceu, narrado aqui por Lucas, né? O médico que ele escreveu essa carta, né? Podendo investigar a vida de Jesus e todos os acontecimentos que aconteceram com ele, com a finalidade de ganhar um amigo para o Senhor Jesus, que era Teófilo, do qual a carta foi dedicada, né? Do qual esse livro foi dedicado. E aqui no capítulo 19, ele conta a história de Zaqueu. E o texto diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para se hospedar de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então é um texto bem conhecido, uma narrativa aqui da vida de um homem, que eu tenho certeza que você já ouviu muitas palavras, muitas pregações que falam sobre este homem, sobre aquilo que aconteceu com ele. Então vamos por etapa. Esse homem chamado Zaqueu, a Bíblia diz, ele inclusive no topo, no título, que não foi escrito por Lucas, mas os teólogos, eles classificaram a Bíblia por capítulos e versículos e por assuntos, e eles colocaram aqui, na tua não deve estar diferente, nesse título escrito assim: Zaqueu, o publicano. Então eles reforçam aqui a posição em que Zaqueu ele pertencia, ao grupo de pessoas que ele pertencia.
Os publicanos, eles eram do povo de Deus, eram judeus, só que eles faziam algo que, infelizmente, né, na época, trazia uma maldição muito grande para a vida das pessoas. As pessoas não gostavam deles, porque os publicanos, eles trabalhavam para o Império Romano, que dominava na época os judeus, e esse Império Romano, ele colocava altos impostos e encargos. Eles faziam de tudo para poder arrecadar muito dinheiro para levar para o Império Romano. E os publicanos eram do povo de Deus, que estava sendo assim afrontado aí pelo Império Romano, mas que tinham a função, o trabalho de poder recolher os impostos para entregar para o Império Romano. Então assim, eles eram coletor de impostos. E a Bíblia diz que ele não era simplesmente o publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então ele administrava todas essas pessoas que eram do povo de Deus e que tinham a incumbência de cobrar os impostos devidos, né? O Império Romano muitas vezes colocava os publicanos para coletar o imposto, porque eram pessoas que moravam ali, conviviam com o povo, então eles sabiam aquilo que o povo tinha, aquilo que eles tinham ganhado, para poder cobrar de forma certa, né, os impostos que era devido ao Império Romano. E o Império Romano, ele arrancava o couro mesmo, não muito diferente daquilo que nós temos hoje aqui no nosso país, né, irmão? Hoje a gente tem uma carga tributária bem grande, na época não era diferente. E cobrada por um homem que era judeu e muitas vezes de forma que não agradava muito o coração do povo, né? De forma que injusta, muitas vezes até maltratando as pessoas para poder pegar o dinheiro e entregar no Império Romano. E certeza, né, irmão, que muita coisa não era diferente também de hoje. Muito desse dinheiro acabava sendo desviado até para o bolso aí de Zaqueu. E Zaqueu, como a Bíblia diz, então ele era um homem publicano, ele era o chefe dos publicanos e também um homem muito rico, que tinha muito dinheiro. E a Bíblia continua dizendo que esse homem, ele ouviu falar de Jesus. Eu queria dar uma paradinha aqui para fazer uma observação. Né? Às vezes, irmão, a gente tem procurado Jesus só por conta da nossa necessidade financeira. Né? Às vezes a gente está apertado, perdemos o emprego, não estamos conseguindo pôr o pão nosso de cada dia na nossa mesa, daí o calo aperta, daí a gente busca a presença do Senhor. Aqui eu vejo um homem que era publicano, que era um homem que era mal visto, um homem que talvez fazia coisas ilícitas para poder receber um imposto, até desviando alguma coisa para o seu bolso. Mas um homem com uma necessidade muito grande, não física, porque a Bíblia já começa dizendo, e não está por acaso escrito isso, que ele era um homem rico. Mas ele tinha uma necessidade muito grande, irmão, na área emocional e na área espiritual. Ele tinha uma fome grande de conhecer esse Jesus. Ele tinha um desejo muito grande de conhecer Jesus. Apesar dele não ter nenhuma dificuldade financeira, mas ele tinha necessidade de poder trazer paz para sua alma, para o seu espírito, para que ele pudesse conhecer algo novo, que pudesse dar para ele uma nova razão dele viver feliz e em paz nessa terra. E a Bíblia diz que ele correu atrás para que ele pudesse, aí sim, poder se encontrar e ver Jesus bem no local onde ele iria passar. E a Bíblia relata que ele era um homem de pequena estatura e uma grande multidão já cercava Jesus, porque a fama de Jesus já havia se espalhado por toda a terra ali, né? Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha rádio, mas a rádio de boca em boca já tinha se espalhado a fama de Jesus, a fama de milagreiro, de um homem diferente, um homem que fazia grandes sinais e que mostrava mesmo que ele era não somente um judeu, mas também o Filho de Deus. E essa fama chegou até os ouvidos de Zaqueu, e Zaqueu ouvindo que ele iria passar por ali, e uma multidão já esperava por Jesus, e quando a Bíblia diz multidão, é muita gente. E ele foi tentar ficar meio na frente para poder avistar Jesus, tendo a sua limitação, a sua dificuldade por ser pequeno. E aí eu queria parar aqui mais uma vez para que a gente possa pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Zaqueu, apesar de um homem que ele não conhecia Jesus, de ter uma vida totalmente longe da presença de Deus, fazendo aquilo que talvez feria a Deus pela sua forma que ele coletava os impostos,
talvez, irmão, mal visto por os irmãos, por todas aquelas pessoas que estavam ali, um homem realmente perdido, longe da presença do Senhor, mas um homem com muita sede e fome de ser alimentado por ele, mas com um grande obstáculo pela frente, porque ele era pequeno de estatura, como diz a Bíblia, ele não conseguia ver Jesus, pela sua dificuldade, pela dificuldade que ele tinha de poder estar na frente, de passar para frente, ou de trás poder ver Jesus. Muitas pessoas na frente cobriam porque ele era um homem pequeno. Mas ele é um homem que foi buscar a presença do Senhor, em ver o Senhor passando pelos limites e pelas suas dificuldades. É um homem que ele não desistiu no primeiro momento. Talvez ele saiu de casa dizendo assim, hoje eu vou lá ver esse Jesus que eu quero conhecer ele. Quando ele chegou lá, uma multidão estava lá. Talvez ele poderia dizer assim, que muitas vezes é isso que nós fazemos. Não vou ficar mais aqui não. Porque olha quanta gente tem aqui, eu não vou conseguir estar na frente, eu sou pequenininho, eu não vou conseguir ser visto. E nós fazemos isso muitas vezes, né? A gente tem fome, necessidade de poder conhecer mais a Jesus, de receber Jesus, né? Não só pela nossa necessidade física, mas também emocional, espiritual, como a de Zaqueu. Mas o problema é que nas primeiras lutas e dificuldades que nós temos para poder chegar na presença de Deus, nós já somos vencidos. A gente tem nós somos infelizmente assim, muito distraídos com relação a isso. Eu vejo, irmão, na própria igreja, né? Às vezes ali, 7 horas da noite, 7h30 tem o culto, 7 horas da noite cai uma chuvinha, irmão. E daí essa chuvinha já é um motivo grande para você ter uma grande desculpa para você não poder estar ali na igreja. Uma chuva que se chover na 7h30 da manhã, quando na segunda-feira você vai trabalhar, ela não vai impedir de você chegar ao seu trabalho, mas ela te impede à noite para poder ir na igreja. Os obstáculozinhos que às vezes a gente passa, a gente enfrenta, já são grandes motivos para a gente não estar na presença de Deus. Zaqueu, ele venceu isso, ele foi em busca de resolver o seu problema, a sua limitação, para que ele pudesse ver Jesus, para que ele pudesse poder contemplar Jesus. E a Bíblia diz que ele foi e ele viu que tinha uma árvore, uma figueira brava. A figueira ela não produzia nada, essa figueira brava ela não produz fruto comestível. É uma árvore que estava ali, a única coisa que ela poderia fazer é dar sombra, que ela faz era dar sombra. E aqui uma coisa sem valor nenhum, foi um grande instrumento de Deus para que ele pudesse superar a sua dificuldade e poder ver Jesus. E ele vai e ele sobe nessa figueira brava, ele começa a contemplar o Senhor, ele começa a avistar o Senhor. Que em nome de Jesus que você possa ser assim. Eu não sei qual a dificuldade que você tem com relação a você enxergar Jesus e ver Jesus, contemplar Jesus e poder viver uma vida firmada em Cristo. Eu não sei qual é, irmão, mas aquilo que você precisa vencer sozinho, irmão. Deus está do seu lado, mas você precisa dar o primeiro passo. A Bíblia diz que Jesus, ele não arromba coração de ninguém, ele não arrebenta coração de ninguém. Quem tem que dar o primeiro passo para poder estar na presença do Senhor é cada um de nós. Se você tiver com os braços cruzados, esperando algo milagroso acontecer na sua vida, para que você possa sim poder ver Jesus, contemplar Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, irmão, você vai continuar por muitos e muitos anos com o braço cruzado. Porque o Senhor bate a porta e quem abre é você. Quem tem que se esforçar para que possa estar na presença de Deus é você. Jesus está disponível para você, mas você tem que fazer a sua parte. E não é só a história de Zaqueu que retrata isso. Muitas situações que Jesus passou e ele conversou e falou, muitas coisas narradas aqui na palavra de Deus desse tempo de ministério de Jesus foram marcadas por isso. Pessoas que foram em busca de estar com Jesus. Pessoas que tiveram atitude e começaram a romper com as suas limitações para que pudesse aí sim estar na presença do Senhor. Lembro do cego Bartimeu, que começou a gritar por Jesus. Lembro a mulher do fluxo de sangue, que ela toda debilitada, ela correu para poder tocar na orla de Jesus. Tantas pessoas, irmãos, que buscaram estar na presença de Jesus
e foram abençoados por isso, porque tinham sede, tinham fome de comer do pão da vida que era Jesus e da água, que se você beber dela, como diz Jesus, falando para a mulher samaritana, você nunca mais vai ter sede. Que em nome de Jesus, que você possa se esforçar, depende do teu esforço, da tua busca. O Senhor Jesus está disponível para você. Vença os obstáculos, irmão. Às vezes o obstáculo é até a tua religiosidade. Talvez os obstáculos estão dentro da sua casa, seu pai, sua mãe. Talvez os obstáculos estão no seu trabalho, talvez no seu relacionamento. Eu não sei aonde que estão os obstáculos, eu creio que você sabe muito bem, irmão. Mas vença. Vai em nome de Jesus e busque conhecer do Senhor, né? Se relaciona com esse Deus Todo-Poderoso. Venha participar da família que congrega e que busca a presença do Senhor, que é formada por pessoas totalmente erradas, errôneas, que pecam, pessoas que infelizmente erram, mas que existe algo em comum, a busca de conhecer a cada dia o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, e que você possa ter essa atitude de Zaqueu. E a Bíblia diz que quando Zaqueu estava lá avistando Jesus, Jesus chega próximo a Zaqueu, no coração de Zaqueu deve ter chegado na boca, né? Ele deve ter ficado assim, nossa, o que esse homem está vindo aqui falar comigo? Ainda mais eu que não tenho nenhum amigo, não tenho nenhuma pessoa, eu não me relaciono com ninguém, sou mal visto neste lugar, apesar de muito dinheiro que eu tenho, eu sou aqui sozinho. O que esse homem vai vir aqui falar comigo? De repente Jesus chega ao pé da árvore e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém eu dormir na sua casa. Irmão, eu penso na alegria de Zaqueu quando ele recebe essa notícia. No primeiro momento, ele lutava para simplesmente ver Jesus, tendo que subir nessa figueira brava, talvez até se machucando para que pudesse subir, estar numa altura que pudesse ver Jesus. E no segundo momento, Jesus, a partir de uma decisão dele, de uma busca dele por Cristo, Jesus chega perto dele e diz assim, ó, pode descer, que você não vai precisar ficar disputando eu aqui com essa multidão não, porque me convém hoje mesmo, eu não vou passar só um minuto com você, eu não vou conversar com você só um pouquinho, eu vou dormir na sua casa, eu vou estar com você. Que bênção, irmão. Quando você vence os obstáculos, o Senhor te abençoa. Quando você vence as lutas, o Senhor se faz presente na tua vida. Quando você busca Ele, Ele responde. E que em nome de Jesus você possa fazer isso nessa manhã. E a Bíblia diz que ele desceu correndo e com muito júbilo, diz a Bíblia que nós acabamos de ler, ou seja, com muita alegria, ele foi acompanhar Jesus até a sua casa, para que ele pudesse ali então passar um tempo de excelência com Jesus. Que maravilha, né, irmão? E aqui do outro lado, Zaqueu ali desfrutando da presença de Jesus, feliz da vida porque Jesus ia passar a noite com ele. Do outro lado existia uma multidão, irmão, que murmurava, uma multidão que não entendia, que apesar de ver os milagres de Jesus e ouvir já as pregações, a tudo aquilo que Jesus estava ensinando, não só com palavras, mas com atitudes, ainda não compreendia aquilo que representava Jesus Cristo na terra. Né? Pessoas ali se lamentando, reclamando porque Jesus tinha ido frequentar a casa de um pecador. Né? Jesus, ele é muito especial. Ele disse assim na sua palavra que ele não veio para aqueles que estão sadios, que estão sãos. Ele veio para aqueles que estão doentes. Então isso é motivo, irmão, de você glorificar a Deus. Se você puder ir aonde você estiver agora, dá um glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque ele veio para mim e para você, porque nós somos pecadores, nós somos doentes. E nós carecemos do médico que é Jesus Cristo. Nós não somos merecedores de estar na presença de Jesus. Nós só conseguimos estar na presença dele, ter ele dentro do nosso coração, é por conta da sua graça. Ou seja, a gente não tem merecimento algum. O que nós merecíamos é o fogo do inferno. O que nós merecíamos é viver uma vida totalmente longe da presença de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos acolhe. Porque Ele veio para nós, irmão, para mim e para você, que somos pecadores e que estamos vivendo nessa terra, buscando a santidade.
E dessa forma foi que aconteceu com Zaqueu. O povo murmurou, o povo falou, o povo reclamou, o povo disse um monte de coisa, e não deixa de ser diferente nos dias de hoje, né? A gente no nosso ministério ali, no Ministério Sou Vivo, a gente tem pessoas de todos os tipos, né? E eu louvo a Deus pelo meu ministério, irmão, porque nosso ministério é um ministério que acolhe o doente, né? O nosso ministério atende pessoas que estão sendo vitimadas pelo pecado, seja nas drogas, seja numa vida perdida, seja pessoas que estão tentando, mas não estão conseguindo achar e encontrar o caminho correto, seja pessoas que têm desapontado Jesus nas suas atitudes. Ali é um ministério, uma porta aberta para todos aqueles que estão enfermos, necessitados e que estão buscando ter uma vida nova, diferente, que estão buscando de alguma forma ver Jesus. O nosso ministério, louvo a Deus por ele, é um ministério que tem sido como símbolo uma figueira brava. É um lugar onde as pessoas podem estar para poder se encontrar com Jesus. Não importa, irmão, o jeito que você esteja. Não importa se você possa estar enfermo da alma, do espírito. Não importa a doença que você tem fisicamente. Você é bem-vindo, porque ali é um lugar de você se encontrar com Jesus. E eu queria, irmão, que em nome de Jesus, que você entendesse essa palavra nesse dia. Que você possa entender que o encontro com Jesus necessita de você tomar uma decisão e de você ir em busca. Para de ficar achando, irmão, que você dentro da sua casa, chorando no seu quarto, que você vai conseguir ter uma vida cristã autêntica. Eu tenho certeza, porque a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes, no livro de Jeremias. Eu sei que quando você entra no seu quarto em secreto, como diz a palavra, no livro de Mateus, ali o Senhor se faz presente, Ele ouve a tua oração. Mas a busca de você dar continuidade numa vida cristã autêntica está em você ter atitude de ter algo, de fazer algo para buscar o Senhor. Até mesmo quando você clama, é uma atitude que você está tendo de falar assim: ó, Deus, eu não aguento mais, eu preciso do Senhor. O Senhor Jesus se faz presente. Esse momento que você clama é a figueira brava que te leva a enxergar e ver Jesus. Quando você entra no seu quarto secreto e você começa a buscar o Senhor em secreto, de sinceridade de coração, é a figueira brava, é a atitude que você precisa ter, que Zaqueu teve, de subir na figueira brava, para que você possa ver Jesus. Então, em nome de Jesus, busque o Senhor. Mude a tua vida nessa manhã. Para de se lamentar. Começa a glorificar e começa a buscar se relacionar com Deus vivo, com Jesus Cristo, que modifica, que transforma, que muda a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, porque quando Jesus entra na nossa vida é transformada. E não foi diferente na vida de Zaqueu. Quando Jesus entra, Jesus não diz para ele a atitude que ele deveria ter. Tenho certeza, a Bíblia aqui não diz, que Jesus com certeza pregou para ele, ensinou para ele como que era uma vida autêntica, como que ele deveria. E só de olhar para Jesus e a glória que estava sobre a vida de Jesus, já era suficiente para que ele pudesse entender que a vida dele estava errada e que muita coisa precisava ser mudada. E ele toma uma decisão, que está aqui no verso 8, que ele diz assim: Zaqueu, ele levantando-se Zaqueu, então Zaqueu estava sentado, ele chegou a levantar para falar isso. E ele disse a Jesus: Jesus, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Tudo aquilo que eu tenho é insuficiente para me ser feliz. É como se ele dissesse assim, ó, tudo que eu tenho aqui, ó, não serve para nada, porque eu vi que a minha verdadeira alegria, a minha verdadeira paz está no Senhor. Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Eu vou abençoar outras pessoas. E se alguém que eu tenha defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu feri, aqueles que eu acabei roubando, aqueles que eu, de alguma forma, eu trouxe algum tipo de maldição para a vida da pessoa, que eu fui usada pelo diabo para fazer mal para alguém, eu vou restituir essas pessoas 4 vezes mais. Eu não sei como que seria depois disso a fortuna de Zaqueu, irmão.
Se ele foi um homem que realmente desagradava muito a Deus pela forma que ele coletava os seus impostos, ele já abrindo mão de metade para dar aos pobres, talvez a outra metade ia embora só para restituir as pessoas que ele lesionou. Talvez ele estava deixando, abrindo mão, eu creio, irmão, que ele estava abrindo mão de toda a sua fortuna, porque ele viu que o dinheiro era insuficiente para trazer alegria e paz para a vida dele. E que a única coisa que ele precisava, que ele necessitava, é da graça e da glória do Senhor Jesus. E é a única coisa que você precisa também. Jesus, quando ouviu essas palavras, não simplesmente pela atitude de dar aquilo que ele tinha, mas Jesus começou a ver que ele estava destronando do seu coração o dinheiro e que estava naquele momento colocando o Senhor Jesus como primeiro lugar no seu coração. Essa mesma atitude que nós precisamos ter. O que está no seu coração em primeiro lugar, destrone nessa manhã. Tira, irmão, em nome de Jesus. Talvez é um filho, talvez é um marido, talvez é uma esposa, talvez é o trabalho que você tem dado mais importância do que o próprio relacionamento com Jesus. Talvez é tantas coisas, irmãos, que tem levado você uma vida que você tem buscado ser feliz, mas não tem conseguido encontrar a verdadeira felicidade. Aprenda com Zaqueu nessa manhã, substitua isso simplesmente por Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus vê essa atitude desse homem, que para a multidão, um homem que não tinha merecimento nenhum, mas ninguém tem, irmão, eu não tenho, você também não tem, é pela graça. E nesse momento, quando ele tem essa atitude, quando Jesus consegue ver o coração, porque Jesus ele não vê aquilo que está por fora, ele vê o nosso coração. Quando ele vê a sinceridade do coração desse homem, ele traz uma palavra, uma confirmação, e ele diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Olha só, irmão, que em nome de Jesus, que garantia, que coisa linda que Zaqueu recebeu de Jesus, a confirmação da boca dele que a salvação não tinha só atingido a vida de Zaqueu, mas também toda a casa de Zaqueu. Que em nome de Jesus, isso é profético para a sua vida, irmão. Através de uma transformação na sua vida, a sua casa vai ser ganha para Jesus. Às vezes você tem buscado mudar a sua casa, mudar seu marido, mudar seu filho, mas na verdade o que precisa ser mudado em primeiro lugar é a sua vida. Isso serve não só para você que está nos ouvindo, mas também o pessoal da Casa de Recuperação, que daqui a pouco eles vão ver essa mensagem. Você tem buscado, preocupado com tantas coisas, olhando para a vida dos outros, esquecendo de olhar para a sua própria vida. Você tem se colocado na condição de multidão que tem acusado as pessoas, como a multidão fez acusando Zaqueu pela vida que ele tinha. E você tem esquecido de olhar para dentro de você, irmão. Começa a ter a transformação dentro de você, começa a buscar, começa a dobrar seu joelho, começa a colocar sua vida na presença do Senhor. Você vai ver, irmão, o que vai acontecer na sua casa. Você vai poder ouvir do próprio Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que não é só você que mudou a sua vida e você se tornou verdadeiramente feliz, mas a salvação vai chegar na tua casa, na vida do teu filho, na vida do teu esposo, na vida da tua mulher. Que em nome de Jesus que você possa tomar posse disso. Começa a mudar você, para de olhar para o outro, olhe para você. Quais as suas atitudes no dia de hoje? O que você tem feito? Tem agradado o Senhor? Se você tem tido uma vida totalmente errada, daí eu tenho uma palavra para a gente finalizar hoje. No verso 10, Jesus diz: porque Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que havia perdido. Você está perdido, irmão? Jesus veio para você. Você é um pecador? Jesus veio para você. Você está doente? Jesus veio para você. Você está doente no espírito, na alma? Jesus veio para você. Que em nome de Jesus, que você possa aceitar o sacrifício dele nessa manhã. Que você possa se esforçar para você poder estar sempre na presença desse Deus maravilhoso que nós servimos. A palavra de Deus tem sido escrita todos os dias através da sua vida. E eu tenho certeza, irmão, que grandes coisas o Senhor vai fazer se você entendeu essa palavra, se você está vivendo essa palavra. Que agora eu queria orar com você e que você possa, mais do que nunca, colocar em prática o que você aprendeu.
Se esforce, irmão. Tenha uma atitude. Clame a Deus. Busque se relacionar com o povo de Deus. Busque se relacionar com Jesus. Procure frequentar a tua igreja, servir na tua igreja. E não fica com um bico, não. Seu pastor, de repente, ele está cuidando ali de uma ovelha que está ferida. Não fica com bico porque talvez o pastor não foi na sua casa, mas ele foi na casa daquele irmão que você acha que não merece nem um pouquinho da presença de Deus, porque é um homem que tem errado, que tem caído. Que em nome de Jesus que você possa entender que o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o médico dos médicos e Ele veio para aqueles que estão doentes. Então que em nome de Jesus você possa ter uma postura diferente a partir de agora. Faça, se esforce, busque. O Senhor vai poder dizer, você vai ouvir a voz de Deus dizendo: hoje veio salvação para essa casa. Não só para a tua vida, mas também para a vida da tua família. Queria que você fechasse os olhos para a gente orar. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora, em nome de Jesus, nós queremos colocar na tua presença a vida dessas pessoas que nos ouvem ou que estarão vendo pela internet essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer toda a diferença na vida dessas pessoas, ó Deus. Que em nome de Jesus, que nós possamos ter nessa manhã uma postura de Zaqueu, vencendo a multidão, vencendo os obstáculos que muitas vezes são colocados para que nós não venhamos nos relacionar com o Senhor. Mas que em nome de Jesus, através de uma atitude nossa, o Senhor possa reconhecer no nosso coração a nossa busca e o nosso desejo de estar cada vez mais perto de Ti. E a partir desse momento, ó Deus, que grandes coisas possam acontecer na nossa vida. Que a nossa vida espiritual possa ser mudada, transformada. Porque a partir da mudança espiritual, nós sabemos, ó Deus, que o nosso físico e a nossa alma vai ser suprida de toda necessidade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, esse irmão e essa irmã que hoje, logo de manhã, decidiu estar na frente do rádio para poder ouvir essa palavra. E eu sei que essa palavra não é para aqueles que estão com o rádio desligado, mas para aqueles que estão ouvindo. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa estar fazendo grandes coisas e que nós possamos ouvir grandes coisas, ó Deus, que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. Obrigado, ó Pai, pela promessa que a salvação não vem somente para mim, mas vem também para minha casa, a partir do momento que eu decidi estar vivendo uma vida firmada no Senhor. Obrigado por tudo, esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém. E aí, pessoal da casa, tudo certo? Que em nome de Jesus essa palavra possa fazer diferença na sua vida. E eu queria só afirmar uma coisa, eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração com relação a essa palavra. Mas eu queria deixar só uma coisa para você. Eu tenho visto vocês muito preocupados com a família de vocês, com o relacionamento, com a esposa, com os filhos, né? Porque relacionamentos foram quebrados pela vida que vocês estavam levando. E Jesus manda falar hoje para você algo muito importante, que é toda transformação e mudança na vida da sua família depende de você. Então, que em nome de Jesus, que você possa esquecer um pouquinho o mundo que você viveu aqui fora, os problemas que você deixou quando você foi para a casa de recuperação e que você possa hoje, em nome de Jesus, se esforçar para estar na presença de Jesus. Jesus está vendo, conhece teu coração. As tuas atitudes aí não valem nada, você alegrar o monitor, alegrar o anjo, alegrar meu coração. O que você precisa fazer simplesmente na casa de recuperação é alegrar o coração de Deus. E Jesus, ele vai fazer imensamente mais na tua vida. Não só na sua vida, mas na vida da tua casa, da tua família. E eu louvo a Deus, irmão, porque eu estou falando para varões, para homens, né, que são os cabeças do lar. O Senhor colocou você para ser o cabeça da sua casa. E você, infelizmente, não tem sido, porque você foi vencido pela droga, pelas dificuldades da vida. Mas agora o Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer colocar você no lugar onde você nunca deveria ter saído. Que você possa, em nome de Jesus, abrir seu coração nessa manhã e que você possa entender que não é a sua vida que está em jogo, mas é a sua vida e de toda a sua família. E a partir de uma decisão sua, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida e na vida da tua família, da tua esposa, na vida dos teus filhos, dos seus pais e das pessoas que convivem com você aqui fora. Deus abençoe, grave essa palavra no seu coração, viva essa palavra em nome de Jesus.